ainda bem, ainda bem. O engasgo ele tem níveis, tá. Então existem engasgos parciais, né, que a via aérea não sei se vocês se deram conta, que a gente come e respira pela mesma via. Já pensaram nisso? Então por que que não vai comida para o pulmão e nem vai ar para o estômago? Vocês já se fizeram essa pergunta? Não, né. Porque no meio dessa história toda tem uma válvulazinha aqui chamada glote, e essa glote ela é normal aberta para respiração. Então quando a gente come, ela fecha a via que vai para o pulmão e abre a via gastrointestinal, né, e desce. E aí em algum momento, pode ser que essa válvula ela seja obstruída por algo que você está comendo, e mesmo assim o nosso organismo ainda tem um mecanismo de segurança, né. Às vezes quando você está comendo não é aconselhável você conversar quando come, né. E às vezes esse negócio dá um tilt e você se engasga. E o que que o corpo faz? Ele expulsa, ele tosse, né. Esse dispositivo é um dispositivo de segurança exatamente para não ir comida para dentro da nossa via aérea. Então essa glote, ela pode sofrer edemas, traumas e ela é movimentada, ela é conduzida pelo sistema nervoso central, né, o SNC. SNC só funciona se a gente estiver consciente, ou seja, se você entrar num estado de inconsciência, bater a cabeça ou acontecer qualquer situação que faça você perder a consciência, você ou qualquer pessoa, esse sistema nervoso central desativa e a glote fica à deriva. Por essa razão que não se pode dar nada, não se pode administrar líquido, medicamento, nada para uma vítima. Se uma pessoa desmaia, ela se torna vítima ali. E você, se for conduzi-la até um socorro, você não pode administrar nada. Esse é o erro de muita gente. Então, inclusive, tem pessoas que dizem assim: "Não, eu conheço", qual é teu nome? Rian. Rian. Eu conheço o Rian e ele engasgou e tal. "Não, mas eu sei que ele toma remédio, peguei na bolsa dele, abre a boca dele, toma um remédio". Tem gente que faz isso. E aí que mora o grande perigo. O medicamento não vai fazer efeito, a via aérea dele pode estar aberta para respiração e pode acontecer uma broncoaspiração, que é ir líquido para o pulmão. Só complicação. Então o engasgo ele pode ser parcial ou ele pode ser total. Quando é parcial, a pessoa fica com gasping, que ela fica tentando falar, não consegue pronunciar palavras, mas sai som. Quando a obstrução é total, a pessoa não produz som. É como se ela estivesse tentando falar debaixo d'água, né. E o símbolo universal do engasgado qual é? É a mão no pescoço, né. Uma pessoa quando está engasgada, ela instintivamente coloca a mão no pescoço. O que a gente deve fazer nesses casos? Bora cobrir o nosso pegar aqui o nosso colega aqui, Brad, ele é um manequim, né. Então eu vou mostrar para vocês, não sei se dá para todo mundo ver aí, mas se não der para ver, pega aí na boca do estômago, sabe onde é a boca do estômago? Então, nós temos esse osso aqui que fica bem aqui, ó, no meio do nosso peito, ele é chamado de externo. E ele tem uma pontinha lá embaixo, assim, chama apêndice xifoide. E esse apêndice aqui é o ponto que atrás dele está a boca do estômago. E é exatamente aí, se você identificar que uma pessoa está com a via aérea obstruída, em alguns casos, OVAS. O que é OVAS? A obstrução da via aérea por corpo estranho. É uma sigla, né? Então, se você identifica que uma pessoa dessa está com a via aérea obstruída, mesmo que você não saiba o que é, ela tem duas condições: ou ela está consciente, engasgada, ou inconsciente. Né? O que pode ocorrer também é que uma pessoa pode sofrer um trauma e naquele momento ela está comendo alguma coisa, está comendo, mastigando alguma coisa. Chiclete, banana. Se ela tiver trauma de face, a própria língua pode ser um pedaço de músculo que vai obstruir a via aérea. Fragmentação da arcada dentária. Então, pode haver obstrução da via aérea de várias formas. E o que você deve fazer com vítima consciente? Existe uma manobra chamada manobra de Heilig, tá bom? Então essa manobra consiste em você encontrar o apêndice, que é esse pontinha do osso que você pode sentir em você mesmo aí. Imagina aí, essa pontinha do osso aí, pega nele aí agora, e a mão, ó, você fecha assim, ó, desse jeito, ó, fecha os dedos e bota esse dedo aqui em cima, e dessa posição aqui, ó, você vai colocar embaixo do dedinho lá onde encontrou o apêndice. Essa outra mão aqui, eu vou colocar por cima aqui,
Posicionamento atrás, Bernard, faz aquela posição universal do engasgado aí. Olha só, tá engasgado e tal, calma, calma, fique calmo. Olha o procedimento aqui, olha para mim aqui, ó. Vou pôr minha perna aqui, ó, entre as pernas dele, para eu ganhar equilíbrio. E se ele desfalecer, eu tenho o controle sobre ele. Então, coloco minhas mãos aqui, ó, por debaixo do braço dele, encontrei o apêndice, coloquei a mão aqui, ó, e essa aqui. E o que eu vou fazer? Com o meu peito aqui, ó, grudado na costa dele, eu vou puxar e fazer um movimento de J. J. E o que eu vou dizer aqui, ó? Cospe! Cospe! Tosse! Eu vou estimular ele a fazer isso. Essa manobra vai apertar aqui o músculo diafragmal que tem aqui, que vai fazer com que ele regurgite. É uma manobra muito eficiente. E aí, você vai machucar, é melhor que ele se recupere de um machucado do que ele ir de arrasta. Né? A gente precisa fazer esse movimento se a vítima estiver consciente. Essa manobra chama manobra de Heilig. E aí, professor, se ele estiver inconsciente lá no chão, você vai verificar se ele respira. Né? Você vai chegar lá perto e vai ou botar a mão aqui, ó, ou botar o ouvido perto da boca e nariz, ou observar se ele tem movimento torácico. Quando a gente respira a nossa caixa torácica no movimento, o abdômen, né? Ele não está respirando, pode ser que ele esteja com a via aérea totalmente obstruída. Essa manobra de Heilig, ela pode ser feita também no chão. Então, o que a gente faz? A gente se posiciona de joelho na altura do joelho da vítima e não sobre a cintura da vítima, mas no joelho. Por quê? Porque na posição do joelho, a minha mão, a mais habilidosa, sempre a primeira a tocar na vítima. No caso, eu escrevo com a esquerda, então essa é a minha mão. E essa aqui por cima, e essa região aqui que a gente chama de calcanhar da mão, é a região hipotenar, a gente vai fazer esse movimento que é o J deitado. Né? Você não precisa falar com ele, tosse, tosse, porque a vítima encontra-se inconsciente. Mas se você tiver com muito pânico e quiser falar, pode, tá bom? Então você vai fazer esse movimento até que a vítima esboce a, a, a expulsão, né, de qualquer objeto que esteja na viária dele. Posso colocar o meu dedo na boca da vítima? Nunca. Por quê? Exato. O músculo mandibular é um dos músculos, se não, o músculo mais forte do corpo humano. Então, como você não sabe se aquela pessoa pode ter um espasmo, você não vai arriscar colocar o seu dedo dentro da boca da vítima, porque a vítima pode arrancar o seu dedo fora, certo? Então, a pessoa pode ter uma crise convulsiva na hora, e crise convulsiva é um tilt no sistema nervoso central, né? Então, a pessoa, às vezes, ela está até consciente, ela tem aquela crise convulsiva, os músculos todos ficam retinidos, assim, e nisso vai o dente, aí teu dedo está lá dentro, não vai ser legal, tá certo? Então, essa é a manobra tanto para vítimas conscientes quanto para vítimas inconscientes, no caso de engasgo, ok? O primordial é você entender se aquela vítima está realmente engasgada, né? Você tem que fazer uma leitura corporal. Assim como a pessoa pode estar com a mão aqui, ela pode estar com a mão aqui, ou ela simplesmente pode estar em choque, parada, né? Ela não necessariamente vai apresentar a mão. Para bebês, um outro procedimento, porque o diâmetro corporal ele é diferente, né? Então, o que acontece? Olha aqui, não perde essa aula. Quando você tem a obstrução de via aérea de um bebê, ela na maioria das vezes acontece por asfixia, né? Por algum leite, água, secreção, né? Da via aérea ali do trato respiratório. Então, o que você vai fazer? Diferentemente da manobra de Heilig, porque o diâmetro corporal ele é muito pequenininho, né? Então, o que se faz? Coloca-se o bebê aqui. O protocolo antigo dizia que a gente tinha que colocar ele assim, inclinado para baixo. Mas o que você tem que fazer hoje aqui, ó? Você coloca ele aqui, ó, segurando sempre o bebê aqui nessa região escapular, né? E aqui, ó, com a mão assim em forma de concha, o que você vai fazer? Você vai tapotar. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e observa. Não desobstruiu? 1, 2, 3, 4, 5. Nessa força, tá? Não pode ser aquele negócio com pena, e nem pode ser aquele negócio assim, é o meio termo, tá bom? Entendeu aí? Então, com a mão assim, né? Então você vai tapotar
estimulando o pulmão a regurgitar aquela, como é um bebê, não dificilmente vai tratar-se de um alimento, né, ou de algum material sólido, essa manobra ela é bem eficiente nessa questão de desobstrução. Beleza? Alguma dúvida aí? Missão dada é missão cobrada, né? Calma aí, tá, tô só explicando.